todos, sejam bem-vindos à aula de Lavra a Céu Aberto. O tema de hoje, o foco da aula de hoje é infraestrutura de mina e operações auxiliares. Vamos dar início? Antes de falar do tema da aula, eu queria dar uma pincelada sobre o planejamento de mina. O planejamento, ele é o projeto, como o nome diz, ele é o plano de transformação da mina. O passo a passo, tudo o que vai acontecer em sequência, na hora que vai ocorrer, da forma que será realizado a mina, a lavra, todo o processo. No planejamento de lavra também que vai ser decidido quantos colaboradores vai ser necessário, em que momento da mina vão ser contratados, o custo de operação, a escolha do maquinário adequado para o determinado tipo de lavra e toda a infraestrutura que vai ser precisa para o desenvolvimento adequado da mina ao longo dos anos. O planejamento original da mina, ele tende a ser modificado com frequência. À medida que a gente vai lavrando a mina, vai avançando com o projeto, vai explotando o minério, novas informações se tornam disponíveis para o desenvolvimento da mina, para melhor adaptar as necessidades e aproveitar melhor o minério disponível. Então, existem 3 formas diferentes de atuar no planejamento. A gente tem o curto prazo. O curto prazo, ele geralmente é aquele previsto para as próximas atividades, o que será realizado logo, em breve. Por exemplo, o planejamento diário, mensal, anual até às vezes, dependendo do tamanho da mina. No início de uma mina, o curto prazo ele vai estar sendo responsável por planejar as atividades de limpeza mínima da área, né? No caso da Amazônia, por exemplo, no caso acho que do Brasil inteiro, a supressão vegetal, para estar iniciando os projetos, construção das vias de acesso da mina, o caminho que vai percorrer a lavra para o beneficiamento para a usina mineral, o local onde vai ser disposto o estéreo. Por sua vez, o médio prazo ele já é aquele responsável pelas atividades que vão acontecer, são previstas de acontecer daqui a 5 a 10 anos. É nele que a gente tem uma prévia dos resultados, o que a gente espera de produção de minério daqui a 5 a 10 anos, para ver se as metas elas vão sendo alcançadas de produção de minério. O longo prazo ele já vai avaliar a mina durante toda a sua vida útil, até a exaustão, definir limite de cava, prever a liberação do minério, nunca deixar o minério preso por estéreo de acordo com o planejamento do que será produzido no ano X, no ano Y e, claro, muito importante, o sequenciamento da lavra. Antes que eu mostre aqui o sequenciamento da lavra, que eu realizei aqui no This Week, eu queria falar para vocês assim só rapidamente o que é a definição de seletividade. A seletividade ela vai estar linkada com 2 conceitos que a gente viu algumas aulas atrás. Vocês podem estar conferindo as definições de perda e diluição, tá? Que está muito linkada com a seletividade da mina, clicando nesse link aqui, ó. Tá? Vai direcionar vocês para a nossa aula que eu falei a respeito. Mas então, a diluição e a perda elas estão diretamente relacionadas com a seletividade. Tá? A definição que eu vou dar agora é de seletividade. A seletividade da mina ela vai ser justamente a quantidade de minério que vai ser possível extrair daquele corpo mineral. Por exemplo, a seletividade geralmente é mais abordada quando a gente está falando de lavra subterrânea. Mas lavra a céu aberto ela é muito importante também porque se a gente não tem uma boa seletividade numa mina, numa lavra, no planejamento de mina, então muito do minério ele pode ser perdido ou deixado para trás. Ele é perdido quando ele é lançado junto com o estéreo, ou seja, a mina não tem uma boa seletividade. Quando o minério que deveria ir para a usina de beneficiamento acaba parando na pilha de estéreo, a gente tem aí o caso de perda. Tá? E a diluição, como a gente viu lá na outra aula, é exatamente o contrário. O estéreo que vai parar na usina de beneficiamento. Então, tudo isso mostra as características de uma seletividade da mina. Uma boa seletividade de mina mostra que o minério, o corpo mineral disponível, ele é completamente lavrado e pouco dele é deixado para trás, ou sendo destinado a um lugar que não vai gerar produção, não vai gerar beneficiamento do minério, a pilha de estéreo. Tá? Então, essa é a ideia central da seletividade. A gente vai ver esse conceito melhor, mais a profundo, quando a gente estiver falando aí a fundo de planejamento de mina. Mas a aula de hoje,
foi só uma pincelada do planejamento para vocês darem uma linkada, né, das etapas da mineração com a infraestrutura de mina e as operações auxiliares. Aqui a gente tem o sequenciamento de mina, tá? Observem que os blocos eles vão sendo sequencialmente, observem aqui, ó, eles vão sendo, ao longo dos anos, eles vão sendo sequencialmente explotados, tá? Então, aqui são fases diferentes de lavra, pintado em cores diferentes, mas o minério ele vai sendo liberado de acordo com para manter a maior produtividade da mina. Então o minério ele vai sendo consumido. Tá? A gente vê aqui os blocos sumindo, sendo lavrados. As rampas a gente consegue observar também nesse planejamento. E aí a gente tem a cava final. Tá? Foi só para dar uma ideia da sequência de lavra. Uma vez entendido o planejamento, tá? O básico do planejamento, a gente tem aqui o desenvolvimento da mina. O desenvolvimento da mina é onde vai se iniciar, vai começar a ser executado o que foi planejado durante o planejamento de mina, o que foi projetado durante o planejamento de mina, vai ser executado agora, no desenvolvimento. A gente viu aí em umas aulas passadas, nas etapas da mina, que o desenvolvimento ele vai estar aí relacionado com infraestrutura, água, esgoto, luz, telecomunicações, vias de acesso, os prédios, a definição do refeitório, da usina de beneficiamento, da infraestrutura toda, do administrativo, enfim, com várias coisas que são necessárias para se iniciar de fato a produção mineral. Mas a infraestrutura de mina que a gente vai falar hoje, ela vai estar relacionada mais ao dia a dia da mina. Não essa parte inicial predisposta, tá, para poder funcionar a mina, mas as atividades que vão estar ali auxiliando a produção mineral, certo? E aqui nesse slide a gente tem uma imagem aqui de uma infraestrutura de lavra a céu aberto, vias de acesso, instalações prediais, caminhos que levam até a lavra, até a usina de beneficiamento, tá? Então a gente tem uma infraestrutura básica, a gente vê aqui uma caixa d'água, presença de água encanada no mine site, no local da mina e muitas outras coisas de infraestrutura. No dia a dia, a infraestrutura da mina ela vai estar direcionada a suprir as necessidades em auxiliar as operações unitárias de lavra, tá? Que a gente viu na última aula, de produção do minério mesmo, perfuração, desmonte, carregamento e transporte. Você pode estar clicando aqui no link para ver a nossa última aula. Se você não assistiu, assista. Depois da fase do desenvolvimento, a infraestrutura de mina ela vai estar então diretamente relacionada com o suporte dessas atividades de produção do minério. Então qual que é o objetivo? É justamente viabilizar essas operações de produção de minério, as operações unitárias de lavra. Aqui a gente tem no slide viabilizar as operações unitárias de lavra, elevar a produtividade da mina. Então, por exemplo, uma atividade aí que a gente pode estar citando é essa da imagem. Uma operação auxiliar que a gente tem aqui do caminhão-pipa. Ele está aspergindo água ao longo de toda a via de transporte. O que isso vai melhorar? Vai melhorar a visibilidade, pode até evitar acidentes de trânsito de mina. O excesso de poeira ele é gerado, ele é natural, não só na detonação, no desmonte de rocha, como no próprio tráfego da mina. Se a gente estiver num período muito seco, se a mina estiver muito seca, então é muito comum criar cortinas até de terra suspensa no ar, que vai dificultar a visibilidade. Então, isso pode ser um perigo para a mina, para a produção do minério e das demais atividades. Então, a utilização do caminhão-pipa para umedecer as vias de transporte é uma operação unitária que faz parte da infraestrutura de mina. Tá? Esse é um exemplo que eu trouxe. Possui a capacidade de prevenir acidentes. Tá? Esse é um caso clássico. A gente tem muitas outras atividades relacionadas à infraestrutura. Vamos seguir. A gente tem dois equipamentos muito utilizados na infraestrutura de mina aqui nessa imagem. A gente tem o motoscrapers, ou motoscrapers, aportuguesado, e os tratores do tipo D, tá? D6, D7, D8, D9, D10, D11, que é o grandão,
eles são muito utilizados nas atividades de infraestrutura de mina, certo? E aqui a gente tem listado algumas atividades bem características da infraestrutura de minas, que dentro dela a gente pode estar citando aí a terraplanagem. Muita gente chama de terraplenagem, tá errado não, mas elas têm definições bem similares, mas aí a gente pode estar chamando hoje aqui de terraplanagem, tá? São então uma atividade clássica da infraestrutura de mina, e a gente trouxe aqui, e a gente tem aqui 3 atividades características da terraplenagem, que faz parte da infraestrutura de mina. Reconformação de terrenos e taludes, tá? Então, se está muito acidentado, as vias estão muito cheias de borrachudas, que dá aquele problema na circulação de frota de veículos, de caminhões e demais veículos, vai impactar aí na produtividade. Então, a terraplanagem vai estar ajeitando as vias de acesso. Aberturas e adequações de vias, esse é outro que eu estava comentando agora, atividade que a terraplanagem faz. E a supressão vegetal também é responsabilidade da terraplanagem. Não só aquela supressão vegetal que acontece antes da mina, mas durante a mina, conforme vai avançando as cavas, vai avançando a mina, acontece da supressão vegetal, está acontecendo com frequência no dia a dia da mina, não só durante o desenvolvimento, tá? Como a gente viu. Então esses são os 2 equipamentos bem clássicos, e hoje a gente vai estar focando mais no motoscraper. A reconformação dos taludes. Como eu falei, os taludes, aqui eu trouxe tanto minas, aqui a gente tem uma mina com vários taludes, uma lavra em cavas, e aqui a gente tem uma pilha de estéreo, também de lavra em cavas. O conceito importante quando a gente vai falar de reconformação de taludes, que é interessante explicar por que a gente tem que reconformar o talude, se ele já foi feito, ele está lá fixo, para que a gente tem que remodelar ele, para deixar de acordo com o planejado, tá? Então, eu não iniciei essa aula à toa com planejamento. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente vai preparar da mina, vai deixar bem estruturado, de desenvolvimento, da infraestrutura do dia a dia, da própria terraplanagem, dessa etapa, desse ponto dentro da infraestrutura de mina, vai estar relacionado com o planejamento. E a aderência, ela é uma forma, ela é uma variável, é um parâmetro de quão próximo do planejamento a atividade foi executada. O volume, aqui a gente tem a definição, o volume de material projetado e o volume de material efetivamente retirado de uma determinada frente de lavra. Tá, então, não só frente de lavra, tá? Aqui está muito específico para cava, mas, por exemplo, uma pilha de estéreo foi projetada de uma forma e os taludes estão numa angulação diferente. Então, é necessário que seja reconformado esse talude, seja feito de acordo com o planejado. O planejamento, ele já viu o que tem de mais seguro e de mais eficiente em termos de ângulo de talude. Então, não só o ângulo, a reconformação é mais ligada ao ângulo, mas muitas vezes ao tamanho do talude, tá? Porque às vezes passam, principalmente no da mina, passa caminhões e outros equipamentos e precisa de uma largura mínima. Largura de berma, tá? A gente ainda não falou sobre berma, mas a gente vai estar falando em uma das próximas aulas. Mas todos os parâmetros geométricos de segurança de um talude, eles têm que estar de acordo com o planejado. E para saber quão próximo do planejado a gente está, a gente executou o projeto, a gente tem a aderência. Aderência volumétrica, geométrica e mássica. A que é mais utilizada mesmo é fatores geométricos da cava de qualquer talude, pilha, cava, de qualquer talude é a geométrica. Mas a que mais diz respeito à produtividade do lugar é a mássica. Nesse slide eu trouxe a aderência, quando ela pode gerar um pouco de divergência do nosso raciocínio. Como eu falei, a aderência ela vai ser uma proporção do planejado para o realizado. Tá? Então, eu planejei realizar X e eu estou entregando meio X. Quanto que é a aderência? 50%? Está entregando metade do que foi planejado. Em termos de massa, eu planejei extrair 10 mil toneladas de minério. Eu só extraí 5 mil para aquele período que era esperado. Então a aderência é de 50%. Tá? Esse raciocínio é muito tranquilo, é muito lógico. Principalmente quando a gente está falando do que mais interessa, toneladas. Mas ele começa a ficar um pouquinho meio esquisito ou complicado quando a gente realiza acima do esperado. Então tem 3 pontos que eu queria avaliar com vocês. 3 tipos de realização
tá? Ele é muito utilizado na infraestrutura, tanto na questão de retaludamento, como a gente viu, quanto na correção de vias, tá? Para as coisas que acontecem de acordo com o planejado. Então a aderência a gente tem aqui quando ela se torna um pouco estranha, quando a proporção do que foi feito, ela vai além, ela vai acima do que foi planejado, tá? Então, se a gente fosse fazer uma relação de 3 simples, a gente ia aqui, ó, nesse caso aqui, ó, foram removidas 10.300 toneladas de cobertura de estéreo para liberar o minério de manganês, mas o planejamento previa a movimentação de apenas 9.500 toneladas de material estéreo naquela data. Qual a aderência dessa operação? Se a gente for fazer uma relação de 3, a gente vai ver que foi, bom, tudo que foi planejado foi feito, né? Então tá bom, a aderência é de 100%. Beleza, essa é a lógica, mas e o excedente? Como é que a gente pode quantificar? Aquela história, né? O que a gente não quantifica, a gente não pode melhorar no sistema, porque a gente não sabe quanto que está acontecendo, tá? Então a gente tem aqui, ó, pela fórmula da aderência, o raciocínio lógico é certo. A gente tem aqui, quanto que foi planejado ser removido? 9.500, tá? A gente está falando de estéreo, a gente está falando aí das operações que não são de produção de minério. A gente tem 9.500, o planejado, tá? Dividido pelo que foi planejado e foi realizado. 9.500 foi planejado e foi realizado, mais o planejado que não foi realizado. Tudo que foi planejado foi realizado? Sim, então é 0 vezes 100. Então a gente vai ter aí uma aderência de 100%. Pô, bacana, então foi feito a mais do que planejado, tá bom, não tá bom. Resposta aqui, não tá bom. Mas a aderência foi de 100%. Verdade, a aderência foi de 100%, mas a gente tem que pensar em 3 coisas aqui. Quando a gente for executar essa infraestrutura da mina, ou essa movimentação de estéreo, no caso. Para qualquer atividade, na verdade, na lavra planejada. Tem o planejado, realizado. Quanto é o meu planejado realizado? Bom, foi planejado 9.500 toneladas. Foi realizado 9.500. Então, tudo que foi planejado foi realizado? Sim. Mas foi realizado a mais. Então, como é que a gente pode estar avaliando isso? Planejado não realizado. O que foi planejado e não foi feito? 0. Tudo que foi planejado foi realizado. E o que foi realizado e não foi planejado? Então aqui que está o nosso ponto da questão. O que foi realizado? O que foi realizado que não foi planejado? Então é justamente que a gente tem esse excedente. Vai ser o que foi realizado no total, menos o que foi planejado e foi realizado. Então a gente vai ter aqui uma diferença de 800 toneladas. Então 800 toneladas foram realizadas, mas não foram planejadas. Então dessa forma a gente vai pensando nesses 3 pontos, a gente vai poder estar avaliando melhor do que a aderência nua e crua, tá? Então a gente tem o excedente do realizado em relação ao planejado. Então a gente tem o realizado não planejado de 800 toneladas. Em porcentagem do plano, da aderência, quanto isso representa? A gente vai ter então 10.300 vezes 100 dividido por 9.500. A gente vai ter 108,42. Então, o que passou de 100? 8,42. Tá? Foi uma regra de 3 simples que eu fiz. 8,42% foi realizado, mas não foi planejado. Tá? Então, esse raciocínio da aderência ele é importante para quem está realizando as atividades de infraestrutura de mina também. Tá? Então, tudo que é pedido para ser feito de acordo com o planejamento de mina deve ser realizado. Nem a mais, nem a menos. Ah, mas a aderência está tudo bem, porque a aderência é 100%. Não funciona assim. Houve uma quantidade, um volume de estéreo, nesse caso, movimentado, que foi realizado e não foi planejado. Isso todos os dias pode acabar acontecendo, mudando completamente a execução da lavra em relação ao planejamento original.
Focando agora na terraplanagem. Nesse slide a gente tem o equipamento mais versátil, de fato, mais versátil entre todos os equipamentos de terraplanagem. Ele é utilizado em todas as fases da mina, a céu aberto. O trator, como eu citei, né, do tipo D6, 7, 8, até 11. Ele contém qual é a característica principal desse equipamento? A lâmina na frente. A lâmina ela pode ser fixa ou ela pode ser angulada, tá? Ela pode estar fazendo esse movimento ou ela pode ser fixa. Essa lâmina ela é responsável justamente por empurrar o solo, e a escavação ela pode estar sendo realizada, um desmonte mecânico pode estar sendo realizada, também chamada escarificação, por esse ripper, por esse dente que o equipamento tem aqui atrás. O trator de esteiras ele tem esse dente aqui atrás. Pode ser múltiplo ou pode ser apenas um, como esse da imagem. E a frente dele é bem característico por essa pá, por essa lâmina, tá? Que empurra o material. A gente tem aqui observando uma atividade característica da infraestrutura de mina, realizando uma via, criando uma via de acesso para o tráfego de caminhões, etc. A gente observa aqui que ele tem essa crawler, que tem essa esteira, não utiliza pneus, tá? A esteira ela é muito melhor em termos de manutenção, precisa de pouca manutenção, e ela é muito adaptável a solos completamente irregulares, diferente dos pneus. O único problema é a velocidade, ela é muito limitada a velocidade que o equipamento de esteira consegue atingir em termos de quilômetros por hora, tá? O trator que tem acionamento hidráulico, a lâmina na frente e o ripper e o dente atrás, a escarificação, tá? Então ele escava e empurra. Em termos de ciclo, tanto ele, aqui embaixo, né, tanto ele quanto o scraper, o moto scraper, tanto ele quanto o moto scraper, ele segue esse ciclo que é escavação, carregamento, transporte, descarga e espalhamento. Esse ciclo de operação, de movimento do próprio equipamento de terraplanagem, a gente vê ele simultâneo. No caso do trator, a escavação, o carregamento e o transporte, ele é simultâneo. Acontece ao mesmo tempo essas operações. E o espalhamento e descarga em operações seguintes, tá? E ele sempre vai fazer esse mesmo movimento. Então são operações cíclicas também desse equipamento. O moto scraper segue também essa ideia. Eu vou mostrar aqui um pouco da supressão vegetal, que ela não acontece somente no desenvolvimento da mina, como durante todo o período de avanço da lavra e desenvolvimento de novas vias. A gente tem aqui o trator com lâmina, né, que eu citei, as 5 operações que eu falei, e o tempo de ciclo. Só para uma observação aí, tempo de ciclo. A gente tem o tempo do ciclo, ele vai depender, claro, da distância percorrida. Daí a característica da DMT, distância média de transporte. O tempo do ciclo. Qual é o tempo mínimo? Esse é um fator muito utilizado, que a gente vai ver logo em seguida, na produtividade de equipamentos desse tipo. O tempo mínimo do ciclo, o que é o ciclo, na verdade, do equipamento? É justamente essas atividades que ele faz, simultânea, escavação, transporte, carregamento e transporte, e em seguida a descarga e espalhamento. Então essas são atividades cíclicas. Ele terminou de fazer isso, ele volta para a posição inicial, não exatamente no mesmo lugar, mas a posição inicial onde ele iniciou o trabalho, e refaz todo esse processo. Então essa é a atividade cíclica. O tempo mínimo é o tempo mínimo que ele é capaz de fazer isso. Os tempos fixos são a escavação, carregamento, a descarga e espalhamento. O transporte vai estar justamente associado a esse tempo variável, que vai depender da distância percorrida pelo equipamento. Tá? Então gravem aí essa formulazinha, só somar todos os tempos. Tem o tempo de manobra também, tem gente que adiciona também a sequência de tempo de manobra. Soma tudo e dá o tempo mínimo da atividade. O tempo mínimo da atividade vai ser aquele relacionado com a menor DMT que ele fez, que ele vai fazer esse equipamento. Aí eu estou falando do trator de lâmina, né? Mas a mesma ideia serve para o moto scraper. A gente tem aqui a fórmula da produtividade, a fórmula básica de produtividade desse tipo de equipamento. A produtividade efetiva
ela vai ser a medida da escavação, que é representada por esse Q na fórmula, QF. É a produtividade efetiva. Esse C vai ser a capacidade da caçamba do volume solto. No MotoScraper ele tem uma espécie de caçamba propriamente dito. O volume solto que ele cita aqui, que é representado por esse Φ, se eu não me engano, Φ1 é o volume solto, ou seja, tem o material excita e aí ele é solto. A gente vai ver no próximo slide, tá? Mas vai aprender melhor. Tempo de ciclo mínimo, foi aquele que a gente viu no último slide, somatório de todas as movimentações do equipamento. E o E é o coeficiente de rendimento de operação ou fator de eficiência. Ele geralmente é dado, uma porcentagem, ele é dado um número exato para cada caso, para cada situação. Mas esse coeficiente de rendimento ele vai variar, se é uma atividade que está acontecendo na chuva, no gelo, num terreno muito acidentado, numa declive, numa inclinação, numa inclive, enfim. Esses fatores externos de ambiente que vai estar relacionado com o coeficiente de rendimento do equipamento. Então, beleza, a gente tem a fórmula, a gente tem já sabe o que é o tempo mínimo, e agora eu vou falar um pouco do empolamento, o fator de empolamento, que é justamente esse φ aí que a gente tem. O fator em si vai ser o F, e o número que vai definir, que a gente vai colocar naquela primeira fórmula, é esse φ, a gente vai estar relacionando, tá? A gente tem aqui essa imagem. Essa imagem, esse bloquinho aqui no Minecraft, ele é justamente o material, o solo, argiloso, arenoso, enfim, que o trator e o MotoScraper vão trabalhar. A gente vai ver mais na frente, nas próximas aulas, que a escavadeira, a carregadeira, o caminhão, eles também vão seguir o mesmo raciocínio, tá? Eu vou já mostrar aqui para vocês. Mas tá, pensem na densidade in situ, a gente tem esse material, que tem, digamos, 1 tonelada, tá? E aí ele é escavado. Após a escavação, também chamada de corte na terraplanagem, após a escavação ele fica dessa forma, ou seja, ele fica com um volume muito maior do que originalmente ele tinha, e a gente tem o mesmo peso, a gente tem a mesma 1 tonelada, por assim, só uma suposição, tá? A gente tem aqui, nesse exemplo, também funciona para carregadeira, tá? A gente tem aqui na encosta 55,55 metros cúbicos, e aí quando vai jogar, a carregadeira vai encher o caminhão, ela vai ter um volume muito maior. Hoje a gente vai estar falando aqui nesse caso só do empolamento, mas também tem outro fator que é o fator de enchimento, tá? Mas hoje vamos falar só do empolamento. Então o volume ele aumentou. O empolamento então é justamente essa expansão volumétrica do material quando ele estava in situ, que é quando ele fica solto, fica revolvido, tá? Então, o caminhão aqui, quando ele vai ser enchido, ele vai ter um volume muito maior do que quando ele estava in situ. Então, o empolamento ele é dado em porcentagem, ele vai ser o volume solto menos o volume in situ. Faltou um parêntese aqui. Dividido pelo volume in situ. Tá? Então, a gente tem esses valores. Depois de achar o empolamento, de acordo com o volume que tinha para o volume que ficou depois de revolver o solo, por exemplo, a gente vai ter justamente, a gente pode isolar esse fator e encontrar justamente o valor desse φ, que é utilizado na fórmula anterior, da produtividade do equipamento. A gente tem aqui algumas considerações pré-prontas, alguns moldes pré-prontos, alguns valores prontos, de solo argiloso, por exemplo, o fator de empolamento é 40%. O que isso quer dizer? Quer dizer que o volume que a gente tinha, ele aumentou em 40%. O número φ dele vai ser 0,71, que a gente vai usar nessa fórmula aqui, tá? Deu para entender? Então, solo arenoso seco, por exemplo, qual é o fator de empolamento? 12%. Ou seja, quando ele estava in situ, ele tende a ficar 12% maior após ser escavado, ser revolvido, tá bom? E também, depois de compactado, ele volta a ter um volume menor, mas aí já é uma outra questão. Hoje a gente está falando do empolamento, do volume solto, in situ, que ficou solto após a escavação, também chamada de corte, na terraplenagem. Então eu trouxe um exemplo prático de como a gente pode estar calculando aí a eficiência, a produtividade, na verdade, do equipamento, através de sua eficiência, fator de empolamento e a caçamba. Tá? A gente tem aqui no MotoScraper, ele tem propriamente dito uma caçamba, não é como o trator,
tá? Que ele tem aquela lâmina na frente, mas ele também é uma unidade escava-empurradora. Ele escava e ao mesmo tempo ele transporta e empurra o material revolvido. Tá? Ele carrega, empurra, transporta e empurra o material revolvido. Ele solta e começa a empurrar e passar várias vezes por cima. Tá? Então o Motor Scraper segue a mesma ideia, usa o mesmo cálculo de produtividade desse equipamento. Eu trouxe ele primeiramente antes do trator de esteira porque ele é bem mais simples o cálculo, ele usa essa fórmula direta. Então vamos ler a questão. Calcule a produção de um Motor Scraper sabendo-se que sua capacidade solta é C, tá? Capacidade solta, capacidade da caçamba, que ele vai carregar aqui, ó, nessa imagem, ele vai carregar o solo revolvido. A capacidade C da caçamba é de 20 metros cúbicos. E o tempo de ciclo mínimo, ele deu inteiro, ele não separou tempo de manobra, tempo de transporte, tempo disso, tempo daquilo. Ele já deu um valor fechado, tempo mínimo, 5 minutos. Admitindo-se a eficiência de 0,75 e esse φ aqui, relacionado à falta de empolamento, de 0,8. Qual que é a produtividade do equipamento? Produção, se a gente estivesse falando só de quanto ele vai ser capaz de trabalhar. Se a gente relaciona com o tempo, a gente tem a produtividade. Tá? Uma observação aqui, esse 1 ele é referente a horas, tá? Então se o tempo fosse dado em horas, a gente ia colocar o valor 0, tal aqui, 0,0 tal aqui e deixar 1 em cima. Só que como a questão foi dada em minutos, 5 minutos, a gente pode estar convertendo esse 1 aqui, que significa hora, para minutos. Que aí a gente dá a resposta normal, certinha, como esperado em metros cúbicos nessa questão, né? Esperado metros cúbicos por hora. Então a gente tem aqui, ó, que a produtividade efetiva ela vai ser igual, e aí é só bater a conta, que vai dar 144, tá? Então 144 o quê? Metros cúbicos por hora. Essa é a produtividade do Motor Scraper para a nossa primeira atividade relacionada a esse maquinário. Coloquei o maquinário Motor Scraper porque ele é mais simples de trabalhar do que o trator de esteiras que a gente vai ver em outras aulas mais na frente, certo? Então essa foi a aula de hoje, eu espero que tenham gostado, tenham entendido. Se não entenderam, deixem as dúvidas nos comentários aqui embaixo. Obrigado pela atenção.